do ataque de lagartas nas lavouras de soja. É a Espodóptera, comum nas lavouras de milho, que também tem preocupado os agricultores nessa safra. Na pecuária, você vai ver qual é o melhor aproveitamento do pasto para ter boa rentabilidade neste período chuvoso. E você vai descobrir a importância das antas para a recuperação de áreas atingidas pelo fogo. O assunto é foco de pesquisadores no Nordeste do estado. Fique com a gente, o MT Rural começa agora. Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural, que hoje começa falando de pecuária. Com o retorno das chuvas, o bom regime nesta época, o pasto agradece. As áreas se recuperaram da seca e a oferta de alimento para o rebanho fica maior. Nessa hora, o manejo correto é fundamental para aproveitar melhor o potencial da pastagem, o que resulta em ganho de produtividade. Nossa equipe foi até a Embrapa Agrosilvipastoril em Sinop e traz as orientações da pesquisa sobre o assunto. Manejo adequado, pastagem nutritiva e resultados melhores. Como o valor nutricional dela está alto, a digestibilidade também é alta, o animal gasta menos energia pastejando, né? Ele tem mais tempo para repousar, ruminar e transformar isso em carne, né? Gado de corte e leite, no caso da pecuária leiteira. E o manejo depende da espécie da forrageira. Pesquisador e analista de transferência de tecnologia da Embrapa, Orlando Oliveira, estuda o desempenho de 28. Cada uma com valor nutricional e tamanhos diferentes. Ele explica: o pasto tem que estar na altura certa para que os animais consigam aproveitar melhor o potencial nutritivo. Cada capim tem sua altura ideal de entrada e de saída. A entrada é o ponto ideal onde o capim apresenta a maioria de folhas, menos material morto dentro da forragem, né? E menos produção de como, né? De matéria seca dentro do como. E o momento de saída desses animais que não prejudique também a pastagem. Uma das formas para descobrir se a altura está certa é medindo o pasto literalmente. Com a ajuda desta régua criada pela Embrapa Gado de Corte, o pecuarista consegue identificar se o pasto está pronto ou não para receber o rebanho. Na régua tem o nome das cultivares e as medidas para a entrada e a retirada do gado. No caso da braquiária Piatã, por exemplo, a altura ideal para receber o rebanho é de 35 centímetros. A gente já tem parâmetros, né? Já tem materiais publicados com essas alturas. Foram trabalhos já realizados há algum tempo, né? A gente já leva para o campo a medida. É só a gente atentar pela altura de entrada dos animais, né, dentro daquele piquete, e essa régua também nos dá o resíduo, a quantidade de capim, a quantidade que o capim exige de sobra na pastagem, justamente para a qualidade do capim, né? Quem não tiver a régua pode improvisar fazendo com um pedaço de madeira ou até mesmo com um cabo de vassoura. E a gente vai já com a medida determinada dela, né, a quantidade. Eu venho aqui na medida de 35 centímetros, né? E marco, vou fazer uma marca boa, bem visível, né? E a entrada e a saída, no caso da metade aqui, próximo de 15, 16. Eu vou fazer uma medida, né? E vou marcar direito, claro, vou marcar direito essa régua, bem marcadinha, e está pronta a minha régua de medição. Observar o tamanho da pastagem também ajuda a evitar desperdícios. Com um pasto mais baixo, o gado consegue comer mais folhas verdes. Quando ele passa da altura, no entanto, o animal morde apenas as folhas do toco. Já a taxa de lotação, ou seja, a quantidade de animais que cada hectare de pasto pode comportar, isso vai depender do sistema e da forrageira adotada na propriedade. Dentro dessa taxa de lotação, eu posso ter uma taxa de lotação variável dentro da área. O pastejo é contínuo, os animais ficam o animal dentro da área durante todo o período das águas, por exemplo, ou na seca. Porém, eu vario a quantidade de animais. Então, eu tenho pastejo contínuo e taxa variável. Chegou no ponto, na altura do capim, né, passando daquele ponto um pouco, eu tenho que pôr mais animais.
Se abaixou um pouco do resíduo, eu tenho que tirar animais. E o outro, eu tenho a taxa de lotação variável, né, com o pastejo rotacionado, ou seja, a lotação é rotacionada. Eu tenho vários piquetes dentro da área, a área é subdividida em vários piquetes menores, onde eu uniformizo o pastejo, eu entro com os animais na área, eu cheguei naquele resíduo que nós já falamos, eu retiro os animais da área. Quando atingir a altura novamente, eu trago os animais. Legal, né? E olha, se você quiser fazer uma régua como essa mostrada na reportagem, não esqueça de marcar a madeira com os nomes das forrageiras e também os tamanhos indicados para a entrada e a saída do rebanho. Você encontra essas informações no site da Embrapa. Lá tem uma circular técnica com os detalhes. É só digitar régua de manejo no campo de busca do site. E agora algumas notícias da semana. Tem atraso no pagamento do seguro-defeso, alterações no zoneamento do milho e eleição na Frente Parlamentar de Agricultura. A Piracema começou mais cedo este ano, em outubro, e até agora os pescadores profissionais de Mato Grosso não receberam o seguro-defeso, que é garantido por lei nos meses em que a pesca fica proibida. No sul do estado, a preocupação dos profissionais é ainda maior, já que o Rio Vermelho teve uma contaminação por esgoto em setembro e não foi possível estocar os peixes. O INSS diz que o seguro será pago em breve, mas não confirmou quando. O Ministério da Agricultura alterou o zoneamento agrícola para o milho segunda safra em Mato Grosso. O documento aponta os riscos climáticos para a cultura a partir de análises de solo, cultivares e do comportamento do clima. Foram estipulados 3 níveis de risco, de 20%, 30% e até 40%. Com este detalhamento é possível minimizar os riscos relacionados à seca ou excesso de chuva, o que permite a cada município identificar a melhor época para o plantio. O deputado federal do PSDB de Mato Grosso, Nilson Leitão, vai presidir a Frente Parlamentar da Agropecuária durante o ano que vem. Entre as demandas, ele destacou o licenciamento ambiental e as discussões nas leis trabalhistas e na lei das cultivares. Em 2018, quem vai assumir a FPA é a nova vice-presidente Tereza Cristina Correia, de Mato Grosso do Sul. Agora o mercado do boi gordo, o valor da arroba ficou estável nas últimas semanas aqui em Mato Grosso. Vamos às cotações? Em Apiacás, R$ 125,26. Em Tangará da Serra, R$ 128,16 e passou de R$ 129,00 em Água Boa. E de olho nas lavouras de soja, nem mesmo variedades resistentes a algumas pragas escapam do ataque das lagartas. A Espodóptera, antes comum no milho, danifica vagens e tem preocupado nesta safra. Os detalhes a seguir. O IMEA começa a divulgar em 2017 os indicadores de preços do arroz e do feijão. Pois é, essa novidade atende a um pedido dos agricultores. A mudança foi anunciada durante uma coletiva que relembrou o desempenho do setor agropecuário em 2016 e traçou as projeções para 2017. O valor bruto da produção deve crescer quase 13% no estado, passando dos 63 bilhões e meio de reais. Tudo que é produzido vezes o preço que é pago por esse produto que é produzido. A agricultura como um todo, ela está crescendo bastante, principalmente devido ao milho, que tem essa retomada de produção. Por mais que o preço tenha expectativa de queda, a produção se sobressai. A gente tem a soja com uma expectativa de produção maior e o algodão também. Então, a agricultura acaba sendo potencializada por essas 3 culturas. A pecuária também cresce, porém cresce numa porcentagem menor, em virtude de que tem uma expectativa de abate de em torno de 4,5%, porém tem uma expectativa de queda nos preços. Os números foram projetados pelo IMEA, que esta semana estreou um novo layout do seu site. Ele ficou mais intuitivo, com acesso direto aos indicadores, relatórios de mercado
mercado, estudos e também as metodologias usadas nos levantamentos. Um site muito mais prático, muito mais usual. A gente espera que de fato os produtores rurais que já usam e os que não usam ainda entrem no nosso site, explorem as nossas informações, explorem os nossos relatórios. Tem séries históricas de relatórios, de dados, e a gente buscou fazer um site muito fácil, muito prático, muito transparente. Além do novo visual, a partir do ano que vem, a lista de produtos acompanhados pelos técnicos do Instituto vai aumentar. Está preparando tudo para que o indicador IMEA arroz esteja na praça, em Mato Grosso, e o feijão, né, que é uma cultura que cresceu demais nos últimos anos, a demanda tem aumentado bastante em relação à informação, e agora o IMEA vai disponibilizar para todo o Mato Grosso e para todas as pessoas que acessam o site os preços de feijão calpi, preto e carioca. Então, preços pagos ao produtor, saca de 60 quilos. E no ano que vem o IMEA também vai divulgar as projeções para a agropecuária aqui do estado nos próximos 10 anos. O ataque de pragas é comum numa lavoura, assim como a necessidade de aplicar defensivos químicos para combatê-las. Pois é, o problema é quando elas começam a atacar plantações, onde antes o problema era raro, e isso tem acontecido com certa frequência. Nesta safra, a presença de uma lagarta normalmente vista nos milharais tem preocupado os produtores de soja. É a Espodoptera frugiperda. Nesta época do ano, os pulverizadores circulam mais pelos campos de Mato Grosso. A pressão de insetos nas lavouras de soja é grande. Em alguns casos, é preciso procurar com atenção, já que à primeira vista não há problemas. Mas o inimigo é pequeno e muitas vezes está bem escondido. O Ricardo fica atento. Monitora uma área com cerca de 3.000 hectares em Campo Verde, na região sudeste do estado. E praticamente todos os dias faz este procedimento. É a batida de pano, onde ele consegue identificar as pragas que atingem a lavoura e se há necessidade de fazer a aplicação de inseticidas. Neste talhão, uma das amostras trouxe um alerta. Foram encontradas 3 lagartas. Tá assim, na hora de aplicar, né? Por enquanto ela está comendo só folha, aí se deixar ela vai partir para a vagem. O monitoramento é a ferramenta que você tem para você decidir se aplica, quanto aplica, quando aplica, né? Então, assim, ele é de fundamental importância. Normalmente se entra na semana 2 vezes, né? Faz de 10 a 15 batidas de pano por talhão. E aí você soma a quantidade de praga encontrada e faz a média daquela praga, né? A partir de 2 lagartas por metro, a gente já aplica, é o nível de controle. Entre as pragas que atacam a soja e podem limitar o potencial de produtividade das plantas, está a Espodoptera frugiperda, conhecida como lagarta do cartucho, por ser um problema bem mais antigo na cultura do milho, mas que agora tem causado prejuízos na soja. Está na cultura do milho, na cultura do algodão e também na soja. Então você percebe que nós temos a Espodoptera praticamente o período inteiro. Tem Espodoptera que é mais para fruto, consome vagem, né? Tem outras que fica perdendo um certo tempo na folha. Então eu diria que de uma maneira geral a Espodoptera é preocupante, sim. Se a infestação ocorrer durante a fase mais tardia da soja, a lagarta tende a atacar as vagens e, além dos danos, chega a derrubá-las do pé. Um prejuízo estimado de até 1 saco de soja por hectare. E neste período, o controle da praga é ainda mais difícil. Com o estágio de enchimento de grão, ela desce na planta, ela fica na parte que você tem concentração de vagens. E aí o dano é direto. Ela vem e faz o corte da vagem. O alvo é difícil de atingir. Nas lavouras cultivadas com variedades transgênicas de segunda geração, os agricultores podem ter que fazer até 2 aplicações contra a Espodoptera nesta safra. A Intacta foi desenvolvida para as principais pragas da soja e ela não controla a Espodoptera, ela não foi desenvolvida para controlar a Espodoptera. Evidentemente que para isso o agricultor tem que fazer um manejo integrado de pragas, monitorar a lavoura e na presença da Espodoptera ele tem que fazer o controle. Os gastos vão aumentar. Cada aplicação tem um custo médio de $10 por hectare.
O custo que o produtor acha que vai diminuir, consequentemente, cada ano aumenta. Pragas que eram secundárias se tornam pragas primárias, e com isso você acaba tendo o mesmo custo. Daí cabe a nós, produtores, ver qual a viabilidade de estar plantando essa soja intacta. Nós estamos desenvolvendo uma nova tecnologia, que é a nova geração de soja. Essa nova geração, sim, ela vai ter um espectro de controle maior de lagartas, vai controlar também a Spodoptera. Nossa estimativa é que no final dessa década a gente possa lançar essa nova tecnologia. Entre as práticas de manejo recomendadas está, sim, o uso de agroquímicos. Mas também é possível minimizar os problemas com a utilização de inimigos naturais das lagartas, como fungos ou vírus, além de adotar a diversificação de culturas e eliminar as plantas de cultivos anteriores. Ele colheu o milho, esqueceu da lavoura e esse milho nasceu. E ele deixou ali como se fosse uma cobertura morta. E naquele milho está multiplicando a praga. Se for um milho BT, se for um milho transgênico, esta praga que está se multiplicando, ela já está sendo selecionada para resistência. Porque o milho guacho, ele é como se fosse uma subdose de inseticida, é uma subdose da proteína BT. Então as lagartas que sobrevivem ali já são lagartas com tendência a se tornar resistentes. Aí ele pega, dessecou e já planta soja em cima. O que acontece? Quando este milho morre, a lagarta vai estar grande. O que é que sobrou para ela, Dejane? A soja. E a mesma coisa que aconteceu em relação ao algodão. Essa vai ser uma nova geração, vai ser uma nova população, uma população com resistência. Isso é o manejo que vem lá atrás, é o manejo cultural, antes do manejo químico. O papel das antas na recuperação de áreas atingidas pelo fogo. Depois do intervalo você vai conhecer uma pesquisa que mostra a importância desta espécie para a natureza. A gente volta já. O maior mamífero terrestre da América do Sul é um dos grandes reflorescedores da Amazônia e não é exagero, não. Você vai conhecer agora uma pesquisa que estuda a importância da anta para a recuperação de áreas destruídas pelo fogo. Pois é, um trabalho que mostra como a natureza encontra sintonia, mesmo diante da interferência nem sempre bem-vinda do homem. Um passeio noturno e solitário pela floresta. O maior mamífero terrestre da América do Sul gosta disso e é de olho no comportamento, na dieta e no rastro das antas que este biólogo tenta entender um papel muito especial da espécie, o de ajudante na recuperação de áreas destruídas pelo fogo. Se eles inviabilizam as sementes, eles estão atuando como predadores da semente. No processo de mastigação ou durante a passagem pelo trato gastrointestinal desses animais, mas com as antas isso não acontece. Ela atua muito mais como dispersor do que como predador de sementes. Se essas sementes encontrarem um ambiente propício, vai acontecer a germinação. A ideia é mapear a quantidade de sementes e a riqueza das espécies distribuídas pelas antas, que se alimentam de folhas, frutos e brotos. Com câmeras especiais espalhadas pela mata, o pesquisador identifica o caminho percorrido pelos animais. Depois, sai a caça dos dejetos, que são fundamentais para o estudo. Eu venho a campo, coleto, tiro o ponto de GPS e levo as minhas amostras para passar pelo processamento. Constitui na lavagem dessas fezes, a gente, após isso, leva a estufa para secar, separa essas sementes para avaliar a abundância de sementes e avaliar também a riqueza de espécies. O pesquisador já coletou quase 120 mil sementes de 24 espécies diferentes. Quando o assunto é reflorestamento, a contribuição das antas é importantíssima. A quantidade de sementes que elas estão trazendo, que elas estão espalhando aqui nessa área degradada por fogo, é muito grande, e então a gente percebe que, de fato, ela contribui sim para a regeneração dessas áreas degradadas. A pesquisa com as antas acontece em uma área de 150 hectares na fazenda Tanguro, em Querência, região nordeste de Mato Grosso. O local abriga uma base científica. Desde 2004, os pesquisadores botam fogo na mata para estudar os efeitos da queimada em uma floresta.
Esse é o papel da ciência. Então a gente precisa simular um impacto do fogo que acontece em áreas gigantescas. A gente não sabe o impacto muito bem desses incêndios florestais. Então a gente precisa queimar áreas para entender qual é o impacto do fogo. Sem a gente queimar, a gente não tem um entendimento muito bem do que a gente está perdendo. E da mesma maneira a gente não consegue predizer o que vai acontecer no futuro mais quente, mais seco e com mais fontes de ignição na paisagem. Bom, agora faz pouco mais de 2 horas que a área começou a ser incendiada. E como a gente pode ver, o rastro de destruição aqui é muito grande. Há muita presença de fumaça que até dificulta um pouco a respiração, é claro, a gente comentar. Mas como dá para ver, olha, o fogo persiste. E conforme o vento sopra, ele vai avançando mata dentro. Descobertas importantes já foram feitas ao longo de quase 12 anos de estudo. A destruição em áreas queimadas anualmente, por exemplo, é menor que naquelas que são incendiadas a cada 3 anos. É que quanto mais material combustível, como folhas, galhos e árvores, mais intenso e perigoso pode ser o fogo. Enquanto na área intacta não falta sombra, nas que já sofreram com a presença das chamas, o sol consegue iluminar o chão. A floresta mais aberta e mais seca facilita a invasão de espécies de fora, como esta gramínea. É como se aos poucos a floresta se transformasse em cerrado. Se a gente não botar um freio nessa história toda, a gente vai mudar o tipo de vegetação que a gente vê hoje. A gente vai ter um processo de degradação contínua das florestas na Amazônia, que vão ter um impacto grande no balanço de água, né, de carbono, que são elementos fundamentais, né, para garantir o nosso microclima. E esta preocupação é acompanhada por um alerta. A Amazônia está queimando mais que antigamente e a culpa é nossa. Em áreas ao longo aqui do arco do desmatamento, várias dessas áreas queimaram mais de uma vez em 24 anos, né? E isso indica que a gente tem uma mudança na frequência de fogo gigantesca, né? Isso deveria ocorrer a cada 500 anos. E com incêndios mais frequentes, a ameaça à fauna também aumenta. Se a gente perde os animais que praticam a dispersão de sementes e que mantém a viabilidade e todo o ecossistema controlado, os impactos que isso gera é muito grande. Se eu tiro a anta desse processo, eu vou mudar completamente a minha estrutura da floresta. Então, a manutenção e a preservação dessa espécie é muito importante, tanto para os ecossistemas florestais quanto para o clima. No próximo programa, a gente vai mostrar uma reportagem especial com mais detalhes desta pesquisa com fogo. E o MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até o próximo encontro. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!